amado Deus e eterno Pai, em nome de Cristo que nos apresentamos em ousadia, Senhor, diante de Ti, na certeza de que o Senhor nos ouve, mais ainda, de que o Senhor está conosco, em nós e no nosso meio. Graças Te damos, Senhor, por todas as dádivas visíveis e invisíveis que nos alcançam por meio do sangue precioso, nosso amado Salvador, bendito Senhor, Jesus Cristo. Ajuda-nos na noite de hoje, Senhor, a ver o que precisamos ver, a ouvir o que precisamos ouvir. Fortalece, Senhor, cada um de nós, para que possamos completar a carreira que nos está proposta. Eu oro, Senhor, para que o inimigo não tenha vantagem sobre nós, mas que, fazendo uso da armadura que o Senhor nos deu, possamos combater o bom combate da fé, na certeza de que a fé, a vitória que vence o mundo, à nossa frente, e que em Ti, Senhor Jesus, somos mais do que vencedores. Que assim seja, Senhor, para conosco. As Tuas promessas, cumpridas, cada uma delas, no seu tempo devido. Essas mesmas promessas, Senhor, nos ajudem a ter paz, mesmo e principalmente nas adversidades, evidenciando que somos Teus e que o Senhor é nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vocês estão muito baixo, né? Dessa hora. Mais ou menos. Não, fique tranquilo. É porque eu acho que está filmando só uma caixa, né? Aí não fica estéreo, fica mono, né? Amém. É assim mesmo. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos 2:42, só para que a gente possa entender por que a gente está falando, o que a gente está falando aqui do credo apostólico. Essa primeira confissão de fé da igreja, que nós estamos falando justamente porque ela é toda bíblica e principalmente por conta do momento em que nós estamos vivendo no movimento evangélico, onde se torna tão fácil adulterar princípios basilares da fé cristã, e as pessoas sequer reconhecem que esses princípios estão sendo atacados justamente porque o povo perece, porque lhe falta conhecimento. Aquilo que foi dito pelo profeta Oséias continua se cumprindo nos nossos dias. E na época dos nossos irmãos do passado, foi essa orientação que o Senhor deu, de que por meio dessa mini confissão de fé, como nós falamos nos estudos anteriores, os irmãos pudessem ter um documento breve, onde os pontos essenciais da fé cristã estão todos escritos, para que quando houvesse, e sempre havia, os ataques à igreja, à doutrina da fé, eles pudessem estar respaldados e pudessem, então, como nós falamos aqui, combater o bom combate da fé. Então, Atos 2:42, ele nos ensina que a primeira marca, por assim dizer, daquela igreja formada logo após a pregação do apóstolo Pedro em Pentecoste é essa marca. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então nós, querendo conhecer um pouco mais sobre que doutrina é essa, nós encontramos o credo apostólico, que é o documento mais antigo que fala dessas doutrinas, e estamos estudando ele desde, eu creio que segunda-feira, né? Domingo, isso. Então já passamos domingo, segunda, terça e hoje sexta. Se Deus permitir, nós vamos tentar concluir essa exposição do credo dos apóstolos. O título hoje, seguindo a orientação
seguindo a direção dos últimos encontros, eu fiz uma pequena mudança no título, só para que nós pudéssemos também ser assim provocados, por assim dizer, a uma reflexão daquilo que nós estamos tratando, né? Então, o que cremos define quem somos. E a pergunta que fica é: o que você crê? Então, o que vai definir se você é um cristão ou não? É aquilo que você professa crer. É por isso que existe uma diferença, inclusive no próprio meio teológico, entre grupos e denominações cristãs e seitas cristãs. Por quê? Porque as chamadas seitas, como o Testemunho de Jeová, Adventistas de Sétimo Dia, Mormons, elas são reconhecidamente como seitas porque elas não reconhecem os principais fundamentos cristãos. Então, por exemplo, só para que a gente possa se situar, para o Testemunho de Jeová, o Espírito Santo não é Deus, é uma força. Jesus Cristo não é Deus, ele é um pequeno Deus, ele não é como Deus Pai. Então não há trindade para eles. Por isso que eles são considerados como seitas, porque esses princípios fundamentais aqui, por esses grupos, que são vários, eu dei apenas um exemplo dos mais conhecidos, mas são vários grupos espalhados pelo mundo, e já aqui no Brasil também. Então, eles não respeitam esses princípios fundamentais da fé cristã, que estão todos alicerçados na palavra de Deus. Já as denominações cristãs, elas dizem respeitar, mas infelizmente elas dizem, né? E se a gente for perceber, algumas denominações, elas têm se afastado bastante daquilo que a Bíblia professa como o que é principal. Então é preciso que a gente saiba o que a gente crê, para que a gente não diga: eu sou evangélico, eu tenho minha Bíblia, eu leio sim, mas e aí, está me dizendo nada. Os falsos mestres também se diziam evangélicos, se diziam até mais santos do que os verdadeiros homens de Deus, mas eles eram falsos mestres. Então é preciso que a gente entenda que a luta que a gente está combatendo é muito mais séria do que a gente imagina. E para que a gente possa só introduzir essa questão do combate da fé e dar continuidade à exposição do credo apostólico nos últimos pontos, eu queria ler com vocês as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, que foi tão atacada pelos falsos mestres. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo está falando justamente da diferença entre ele e os falsos mestres. Eu faço questão de fazer uma leitura um pouco mais delongada. Eu poderia ler dos versículos 13 ao 15, mas eu quero mostrar para vocês onde o apóstolo Paulo inicia de fato essa exposição desse tema. No versículo 7, 2 Coríntios 11, 7. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados? Então, a postura do apóstolo Paulo, ele tinha um modo de viver muito diferente, né, dos líderes evangélicos de hoje, que andam com segurança, que para você conseguir uma data, 2 anos para marcar e tem que pagar. O apóstolo Paulo não tinha nada a ver com os líderes evangélicos de hoje. E as pessoas confundiam isso e achavam que Paulo era assim porque o ensino dele não tinha valor. Se o ensino dele tivesse valor, com certeza ele seria uma pessoa famosa do ponto de vista de usufruir da fama, porque famoso Paulo era. Paulo era bastante conhecido, o apóstolo Paulo, mas ele nunca fez uso disso para proveito próprio. Ele diz aqui no versículo 7: visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Então ele pregava o Evangelho do Senhor de graça, ele nunca cobrou. Os dízimos e ofertas sempre foram voluntários. Ele nunca houve uma cobrança. Olha, para você assistir esse congresso é R$200, como tem hoje.
congressos evangélicos que cobram, né, valores absurdos. E as pessoas pagam assim sem nem pensar nisso. Determinado dito pastor veio aqui em Salvador trazer o seu espetáculo e foi na Arena Fonte Nova, com certeza foi pago o ingresso, porque assim funciona desde os primórdios. Despojei outras igrejas. O apóstolo Paulo, vocês todos conhecem a história, quando ele chegou na cidade de Corinto, percebendo a avareza dos cristãos de lá, que ainda estavam crescendo em fé, ele trabalhou, mas o propósito dele não era trabalhar, não era ganhar dinheiro, não era se manter com o trabalho braçal, mas ele trabalha justamente para não colocar, já que as pessoas eram avarentas, para não colocar esse empecilho na propagação do Evangelho, e trabalhou com Priscila e Áquila. Mas chegou uma oferta da Macedônia. De onde é a Macedônia? Filipe. A igreja de Filipe envia uma oferta para o apóstolo Paulo, inclusive a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, em parte agradecendo essa oferta, que se tornou constante. E ele está dizendo isso aqui: olha, eu preguei para vocês, e quem me sustentava enquanto eu pregava a vocês eram outras igrejas. É o que ele está falando aqui. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Estando entre vós, ao passar privações, e olha que coisa, aquele salário não era suficiente. Muitas vezes ele passava privações. Não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? Porque não vos amo? Deus sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós. Paulo está agora fazendo uma separação entre os falsos mestres, que ele fazia parte desse grupo, os verdadeiros mestres, que ele fazia parte desse grupo, e os falsos mestres que faziam oposição a ele. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos. Paulo é um verdadeiro apóstolo. Ele é apóstolo pela vontade de Deus. Inclusive ele diz: eu sou um apóstolo que nasceu fora do tempo. Ele não faz parte daquele grupo dos 12 que começou com a igreja. Paulo vem quase 7 anos depois, com um propósito específico de que o Evangelho chegasse até os gentios. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. O que é um obreiro fraudulento? É alguém que não tem autoridade para fazer o que se diz fazer. É como, por exemplo, não sei se vocês já viram, às vezes sai no noticiário, né? Determinada pessoa foi presa pelo exercício ilegal da medicina, o exercício ilegal da odontologia. Feira de Santana, eu acho que recentemente eu vi uma reportagem de uma pessoa que se passava por policial para extorquir comerciantes, né? Então isso é um obreiro fraudulento. É aquela pessoa que finge ser o que não é. E é o que mais tem hoje em dia nas igrejas. É impressionante que, se você for em determinadas, na maioria das igrejas, é todo mundo espiritual, é todo mundo semi-arcanjo, é todo mundo com arel na cabeça e asinhas voando, né? É um mais espiritual do que o outro. Eu não me considero assim, nunca me considerei, e tenho certeza que desse lado da eternidade não vou chegar nem perto disso. Sou uma pessoa muito imperfeita e cheia de falhas, e vocês sabem disso muito bem. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então essa ideia de transformar é como alguém que coloca uma fantasia. Ele não é, aí ele se fantasia daquilo. Então, como uma peça de teatro, que a pessoa vai representar um personagem, então ele se fantasia
de acordo com aquele personagem. Então é isso que Paulo está dizendo, é isso que é o verbo, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles não são. Versículo 14, e não é de se admirar, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Por isso, se você tiver alguma manifestação na sua vida de anjo de luz, não vá de vez, é o meu conselho. Você tem que provar esse anjo de luz. Mas pastor, provar um anjo de luz? Meu filho, isso que a Bíblia diz. Então, depende do que esse anjo vai dizer, se ele é de luz ou não. Porque se disfarçar de anjo de luz é algo que o inimigo pode fazer muito bem. Que inclusive o começo dele foi assim. Antes deles serem demônios, eles eram anjos. Versículo 15, para que a gente possa concluir essa primeira parte da introdução. Não é muito. A ideia aqui é, o que Paulo está dizendo é, eu não entendo por que vocês ficam admirados com isso, porque não é muito. Paulo está querendo mostrar o quanto o diabo e os seus servos têm poder para nos enganar. E às vezes a gente acha que a gente é esperto, que a gente é inteligente, que a gente sabe tudo, como a igreja de Laodiceia. Eu sei tudo, eu sou uma pessoa que conheço as doutrinas da reforma, eu conheço a história da igreja, eu sei de tudo, não serei enganado. Provavelmente você já está. Não é muito, pois que os seus próprios ministros, então os ministros aqui são ministros de Satanás. A palavra ministros aqui vem como um substituto da palavra servos. Se transformem em ministros de justiça. Mais uma vez, a palavra transformar, ela dá a ideia justamente de colocar algo sobre. É como eu expliquei para vocês. É um ator que se produz no camarim para fazer um papel no palco. Então ele tem que ser, ele tem que, como dizem no meio, né? Ele tem que incorporar o personagem. Então vamos imaginar uma pessoa, não sei se vocês já viram filmes e teatro assim, uma pessoa de São Paulo que muitas vezes vai fazer um papel de um nordestino. Então ele vai vestir a roupa do nordestino e ele vai tentar imitar os sotaques, os trejeitos, porque é isso que aquele papel que ele está desempenhando no palco exige. Assim é o que Paulo está dizendo aqui. Eles se disfarçam. Então tudo aquilo que você, que eu, que a sociedade que a gente vive entende como alguém religioso, os falsos mestres são muito melhor. Então, por exemplo, um falso mestre, ele não vai se vestir como, por exemplo, eu estou me vestindo hoje. Ele tem que aparentar que ele é alguém de respeito. Então, qual é a roupa que se usa? Terno e gravata. No mínimo, uma blusa social, alguma coisa assim. Como alguns irmãos, um sapato social, bem ilustrado, né? Então, tem que aparentar ser. Então, a pessoa, ela precisa da aparência. A aparência, nesse caso, é a arma principal. Por quê? Porque ele não é um servo de Deus, mas ele precisa aparentar ser. Então, aqui ele diz, eles se disfarçam de servos de justiça. O padrão deles é como o fariseu, que pegava os filactérios, né, pequenos filetes, né, de pano, amarravam versículos bíblicos. Tinham alguns que amarravam uma espécie de caixa. Dentro dessa caixa tinham versículos bíblicos. Ele amarrava, que era para dizer que carregava a palavra de Deus na testa. Eles faziam isso, os fariseus. Então eles seguiam, eles procuravam, eles queriam que as pessoas reconhecessem eles assim. Mas o apóstolo Paulo diz, o fim deles será conforme as suas obras. Então não adianta você aparentar uma coisa que você não é. Infelizmente a igreja está cheia de pessoas assim, que dizem uma coisa e fazem outra. Então, a gente tem que tomar cuidado, como a gente está vendo aqui. O propósito de estudar esse credo apostólico é justamente fazer uma espécie, né, de anamnese ou de exame pessoal na nossa fé, naquilo que professamos. Será que esses pontos principais do cristianismo aqui, de fato, são pontos que nós cremos? Ou sequer conhecemos, né?
Então eu vou fazer uma releitura do Credo Apostólico para que a gente possa dar continuidade. Se eu não me engano, eu parei no ponto 8, na terça-feira, se eu não me engano. E é onde a gente vai começar. O Credo Apostólico, irmãos, ele deixa bem claro algo que foi um debate durante 4 séculos, assim, entre na igreja, que foi a Trindade. As pessoas tinham muita dificuldade, principalmente porque os primeiros cristãos vinham do judaísmo. E qual é o versículo mais importante, por assim dizer, no meio judaico? É o que esse trecho tem até um nome para os judeus, Shema. Então, o que quer dizer em hebraico? Ouve. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, como assim para um judeu olhar para isso e dizer, mas agora são 3? Como pode? É um só. Porque eles tiveram tanta dificuldade de reconhecer Jesus como Deus, por isso. E agora, a terceira, pessoa da Trindade, eu já disse a vocês que eu não gosto de falar primeira, segunda e terceira, para não dar ideia de hierarquia, mas falando só a nível de organizar nossa estrutura de pensamento, que é bem limitada, porque somos humanos. Então, o Espírito Santo vem e ele nos é apresentado também como Deus. E aí aprendemos o mistério da Trindade. Um Deus que é Pai e é Filho, é Espírito Santo em um só Deus. Mas são 3 pessoas distintas. Então, é algo vital para o cristão entender isso, por mais que alguns achem que não é importante. Isso é de fundamental importância. Quem não acreditar nisso vai ter sérios problemas com muitos textos da Bíblia. Então, o primeiro que a gente já falou, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra. Eu creio também em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao 3º dia ressuscitou dentre os mortos. Se alguém quiser saber, todos os vídeos sobre isso estão no Facebook da comunidade. Vocês podem ver, a gente já expôs esses pontos. Subiu ao céu, está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e os mortos. E foi onde a gente parou, se não me engano, na terça-feira, justamente apontando toda vez que evangelizamos e até nas nossas escolhas pessoais. Você precisa entender que qualquer escolha que você faça, e já trazendo até para uma realidade assim mais próxima, as escolhas que fizemos hoje, elas vão ecoar na eternidade. As escolhas, irmãos, elas refletem o que cremos. É como, por exemplo, se eu vejo que algo está quente e eu sei que o fogo me queima e causa dor, eu não vou pegar. Então, mas se eu acho assim, não vai me causar dor porque eu sou super-homem, então eu consigo pegar em coisas assim com a temperatura muito alta e eu não me queimarei. Se eu penso nisso, eu vou lá e pego. Então, é o que você crê que determinam as suas escolhas. Então, como é que uma pessoa chega e diz, eu creio que Deus, Ele é capaz de me proteger de tudo, e ao mesmo tempo essa pessoa, ela se desespera nos problemas até mais simples da vida, que nem os ímpios chegam a se desesperar. Então é preciso que a gente tenha é preciso que a gente seja condizente com a nossa fé. Nós não podemos falar uma coisa e viver uma outra realidade, porque senão nós não somos cristãos, pelo menos não de verdade. E agora, o 8º ponto do Credo Apostólico, e eu quero fazer uma conexão e mostrar para vocês que, na verdade, o que a gente vai falar a partir de agora é uma coisa só. São 12 pontos, mas a partir do 8º é como se agora era uma coisa só que está sendo subdividida. Por quê? Porque olha o que nós aprendemos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém.
E a gente vai falar, se Deus permitir, cada um desses pontos. Mas por que eu quis ler de uma vez só? Para que você entenda que tudo que a gente lê aqui, a Santa Igreja, a comunhão com os santos, o perdão dos pecados, a ressurreição do corpo, a vida eterna, é o Espírito Santo que nos concede isso. É por meio do Espírito Santo que nos apropriamos dessas promessas. Sem o Espírito Santo, essas promessas não vão ser cumpridas em nós. Por isso que o Senhor, quando fala da vinda do Espírito Santo, o Senhor Jesus diz o Consolador. Essa palavra paráclito, que significa aquele que ajudará vocês em todas as coisas. Então o Espírito Santo ele vem justamente com o propósito de aplicar em nós as promessas de Cristo. Tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz é aplicado em nós por meio de Deus Espírito Santo. Então é nesse Deus Espírito Santo que nós cremos, que nos ajuda em tudo, que nos, principalmente num ponto que é uma palavrinha, né? Perseverança. A gente pensa que não vai conseguir, a gente às vezes tem quase certeza que não vai conseguir. Não sei se com vocês é assim, comigo é, né? Eu creio que eu sou muito imperfeito, vocês são muito melhores que eu nesse aspecto da fé. Mas a gente pensa que vai desistir, a gente pensa que não vai conseguir, mas o Espírito Santo não deixa. Ele vai lá e diz: e aí, vamos? Não, eu não vou, não tenho força, vamos. Pronto, vamos lá. Então, é nesse Espírito Santo que a igreja crê. Por isso que, qual é a primeira coisa que o Espírito Santo fez quando ele desceu lá em Pentecostes? Ele formou a igreja. Você percebe que logo depois da pregação de Pedro, o questionamento é: e agora, o que fazemos? Aquelas 3.000 pessoas que creram, vocês vão ser batizados e vocês vão ser inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Vivemos em uma época estranha do ponto de vista, né, nosso, que não lê muito a Bíblia, mas do ponto de vista bíblico, é isso mesmo. As pessoas, se eu quero atacar a Cristo, eu não posso atacar Cristo. Cristo está lá no céu. Eu não posso atacar Cristo, Ele é todo poderoso, Ele é Deus. Então, qual é a parte de Cristo que pode ser atacada? Do seu corpo. Então a gente ataca a igreja. Então a igreja é o alvo prioritário do mal. Por isso que aqui é tão bonito. Eu creio no Espírito Santo e na Santa Igreja. A igreja, ela é santa. É por isso que o que a gente tem visto muito por aí, e coloquei até um vídeo para vocês na segunda-feira lá em Cosme de Farias, não é santidade na igreja, muito pelo contrário. É imundícia. É pessoas, né, buscando seus próprios interesses malignos e fazendo isso usando o nome de Jesus e usando o nome da igreja. Isso não é igreja, porque a marca da igreja é santa, é a santidade. Assim como Deus é santo, o corpo de Cristo tem que ser santo. Então, por mais que a gente não atinja a perfeição, mas a gente vai morrer buscando ela. O santo, ele se santifica mais ainda, e não menos. Eu vou falar isso talvez pela milésima, duzentésima vez, que como é triste, né? Algo que é muito comum na igreja que eu falo, na igreja do ponto de vista da instituição religiosa, porque na igreja espiritual isso nunca vai acontecer. Mas na igreja instituição religiosa é muito comum alguém chegar e, como qualquer pessoa, né, que chega e se sente bem em um lugar, essa pessoa quer fazer as coisas, se dedicar a isso, se dedicar àquilo, se dedicar. Mas com o passar do dia, com o passar dos dias, aquela dedicação, aquela diligência, aquela satisfação em fazer as coisas para Deus, para o povo de Deus, já não é mais a mesma. E é como disse o apóstolo Pedro: a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Então é o que a gente tem assistido. Pessoas acham que a igreja é como
um parquinho que as crianças vão brincar de casinha. Então, olhem, aqui é o chá. Você quer chá? Eu preparei aqui um biscoito para a gente tomar junto com um café e um chocolate quente. Mas de repente brincar de casinha já não é tão legal, então a gente vai brincar de outra coisa. Então as pessoas fazem isso com a igreja. Quando a igreja se torna assim, entre aspas, chata, então as pessoas precisam brincar em outro lugar. Elas precisam de outro tipo, né? Usando uma linguagem até moderna, né? De hobby. Elas precisam de outro tipo de passatempo. A igreja não é passatempo. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso que se a gente está aqui, a gente tem que levar a sério. E a nossa dedicação à igreja, ela deve ser cada vez mais, não cada vez menos. Mas, pastor, minha vida, assim, eu estou com muitas ocupações, então isso significa que você fez escolhas ruins. Porque se você está na igreja e você faz essas suas escolhas e não se lembra do compromisso que você fez com Cristo lá no começo, você está fazendo escolhas ruins. Eu queria que vocês mesmo respondessem essa pergunta. Onde é que é melhor aplicado a nossa riqueza, por assim dizer? No céu ou na terra? Jesus ensinou no céu. Então, Jesus disse, buscai tesouro no céu. Mas é impressionante como na igreja, ou no movimento evangélico de hoje, parece que essa palavra não tem o mesmo significado do começo. Porque as pessoas vêm para a igreja e muitas vezes continuam com seus interesses seculares, agora disfarçado de santidade. A Santa Igreja de Cristo. Eu queria ler apenas 2 textos que estão em 1 Coríntios com os irmãos. 1 Coríntios 10, 16. O apóstolo Paulo ensinando a respeito da igreja. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então o apóstolo Paulo está repreendendo justamente aqueles irmãos, mostrando para eles, através dessas 2 perguntas, algo que eles estavam se esquecendo, que nós somos o corpo de Cristo. E somos corpo de Cristo por meio do sangue de Cristo. E o que testifica a respeito da nossa união ao corpo de Cristo é a nossa comunhão com os santos. Por isso que diz assim, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos. Eu queria ler com vocês 12, 27. 1 Coríntios também, 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Então, como o apóstolo Paulo mostra isso? Vocês são o corpo de Cristo, e individualmente, membros desse corpo. Essa é a igreja verdadeira. Mais uma vez, existem algumas versões do credo apostólico que diz assim, eu creio na Santa Igreja Católica. Eu acho melhor essa versão aqui, porque a Igreja Católica, quando a gente fala Santa Igreja Católica, se você não tiver cuidado, você liga ao catolicismo, não tem nada a ver. A palavra católica significa algo que é universal. E aí, se você fala a Igreja Universal, aí já fica pior ainda. Então, por isso que eu falei, a Santa Igreja de Cristo. Mas quando está lá no credo, a ideia é justamente dizer que a Igreja de Cristo não é formada por um grupo étnico específico, nem por pessoas de determinada classe. Não, são pessoas de todos os povos, línguas e nações, para a gente usar inclusive o termo que está lá em Apocalipse. Esse é o povo de Cristo. Pessoas do mundo inteiro. Por isso que Jesus disse à sua igreja que pregasse o Evangelho até os confins da terra.
todos os lugares, a toda criatura. A gente prega, a gente não faz acepção de pessoas nesse sentido. Então a gente prega a todo grupo étnico, a qualquer tipo de pessoa, e não aceitamos na igreja nenhum tipo de divisão nesse molde. A única divisão que existe na igreja, o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, é quem está fazendo o que é certo e quem não está. E essa divisão fica cada vez mais clara à medida que a igreja vai se santificando. É como, por exemplo, se você começa, duas pessoas sujas, e uma pessoa começa a se limpar, e ela vai se tornando cada vez mais limpa, por assim dizer. Aquela que está suja, você vai percebendo a diferença, que antes você não percebia, porque as duas estavam sujas. Mas agora você vai percebendo. É a mesma coisa. À medida que há um grupo na igreja que busca a santidade, isso vai se tornando isso vai tornando cada vez mais evidente aquele outro grupo que não busca. Se tem um grupo na igreja que tem um compromisso fiel com Cristo, isso vai evidenciando aqueles que não têm. Por isso que chateia. Se tem pessoas que se comprometem, isso vai evidenciando aqueles que não se comprometem. É como, por exemplo, na época de Noé. Estava todo mundo lá, e Noé incluído nisso. E disse, olha, Noé, constrói a arca. Então, cada dia que Noé cortava uma árvore, preparava a madeira, preparava a piche, ia construindo a arca, assim como Deus mandou. Cada martelada que Noé dava, ele estava condenando aqueles que não faziam isso. As nossas ações, irmãos, elas também são promessas de Deus. Não somente testificando a respeito da nossa salvação, mas evidenciando também a condenação daqueles que não andam pelo mesmo caminho. Porque não tem dois caminhos para o céu. Não, tem dois caminhos. Um leva para o céu, o outro não. Tem duas portas. Uma, tem gente que nem vai achar, de tão estreita que ela é. A pessoa pode passar e nem ver que ali é uma porta que leva para o céu. Pelo menos foi o que Jesus ensinou. Então, a outra não. A outra pessoa entra e ela é larga e o caminho é espaçoso no sentido de confortável. Então é preciso que a gente tome muito cuidado, porque essa diferença vai se tornar cada vez maior. É o próprio Senhor Jesus que diz em Apocalipse, quando ele diz, o santo irá se santificar mais. Uma pessoa que está dedicada a viver uma vida para a glória de Deus, ele vai se envolver cada vez menos com as coisas do mundo. O apóstolo Paulo diz, se já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são do alto. Então é preciso que a gente tenha essa responsabilidade, essa seriedade, esse compromisso, que a hora é agora. Porque vai chegar um momento em que todos nós vamos estar diante de Cristo. Então lá não vai ter mais como. Mas eu não sabia que era desse jeito. Eu pensei que eu podia fazer do meu jeito. Não, do nosso jeito não dá para fazer. Tem que ser desse jeito que está aqui. Então, é muito perigoso a maneira como determinados evangélicos têm abraçado um estilo de evangelho que não é evangelho. E isso não acontece só na nossa época. Olha que coisa interessante. Abra comigo em Gálatas. Carta aos Gálatas, logo depois de 2 Coríntios, tem a carta aos Gálatas. E é uma carta que o apóstolo Paulo escreve externalizando um grande desapontamento com esses irmãos. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou da graça, ou na graça de Cristo, para outro evangelho. Então, como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Existe um outro evangelho? Claro que existe. Irmãos, perceba, Satanás, ele é um arqui-imitador. Se você for ver, tudo que Deus cria, Satanás copia.
Então, o Senhor traz a igreja, Satanás traz a falsa igreja. O Senhor Jesus diz: eu vou dar a minha paz a vocês. Satanás diz: eu vou dar a falsa paz. O Senhor Jesus diz que tem um tesouro. Satanás diz que também tem. Então, do mesmo jeito que Jesus traz um evangelho, Satanás também. E como é o evangelho de Satanás? A gente já conhece, por conta do diálogo de Satanás com Jesus. Te oferecerei, te dou, perdão, tudo que você quiser, desde que você me adore. Essa é praticamente a pregação do evangelho moderno. Faça qualquer tipo de aliança com Cristo, pega um copo de água, bota aqui, leva para casa, que essa água vai ser santa, vai ser benta. Faz os seus acordos, os seus conchavos. A gente assistiu na segunda-feira, inclusive, uma igreja que fez um contrato, né, dizendo ser autorizado por Jesus para fazer aquele tipo de contrato, que as pessoas teriam seus sonhos realizados. E aí eles usam inclusive uma tinta vermelha para dizer que era o sangue de Jesus que estava dando autoridade, poder, aquele contrato. Assustador isso, né? Mas está na televisão, está no YouTube. Então, é algo que qualquer um pode ver. Por isso que a gente fala tão enfaticamente da maldição que são as falsas igrejas. E às vezes fica um pouco triste quando a gente vê alguns irmãos, né, no nosso caso, mas alguns ditos irmãos, que dizem: não, mas na falsa igreja também tem gente assim que está seguindo a Jesus. Mas como? Se Jesus é a verdade, como eu posso seguir a Jesus na mentira? Eu queria que alguém me explicasse isso. Como? Se Jesus é luz, como eu posso seguir Jesus nas trevas? Se a Bíblia diz que luz e trevas não tem comunhão. Em Coríntios, o apóstolo Paulo, inclusive, fala isso. Que comunhão há entre luz e trevas? Que comunhão há entre Cristo e Belial? Tem, irmão. Mas hoje, muitos evangélicos, né, têm abraçado essa ideia de tolerância religiosa, no sentido de criar um ambiente, né, aparentemente tranquilo, para que as heresias se propaguem, né? Versículo 7: o qual não é outro, senão que há alguns, percebam, o falso evangelho, irmãos, ele não é pregado por fantasmas, porque fantasmas nem existem. E apesar dos demônios estarem por detrás dos maus obreiros, também não são os demônios que pregam. Quem pregam são homens ou mulheres, né, que estão pregando um falso evangelho. Eles são instrumentos do mal nesse sentido. Então é isso que Paulo está dizendo: alguns que vos perturbam e querem perverter. Perverter é a mesma ideia de adulterar, acrescentar e tirar. Não pode. O evangelho de Cristo. Mas ainda, e aqui Paulo é bastante enfático, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, que vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Anátema é uma das expressões mais sérias do Antigo Testamento, porque ela significa amaldiçoado por Deus. Alguém que está debaixo da ira de Deus é anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, que seja anátema. Mas parece que isso aqui, né? Isso aqui não somente se tornou antiquado, como se tornou politicamente incorreto. É comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: não, você crê do seu jeito, eu creio do meu. Tudo bem, você crê do seu jeito e eu creio do meu, está certo. Mas só um dos dois pode estar certo. Se a gente acredita em duas coisas diferentes, segundo a Bíblia, um dos dois está errado. Não tem duas verdades, é uma só. Mas parece que hoje em dia não, parece que é tudo relativo.
Depende, né, da sua experiência. Não depende da sua experiência. O que vai dizer o que é certo e errado é a palavra de Deus, que não tem temporalidade. A palavra de Deus é atemporal, ela é eterna. Quando nós lemos que passará o céu e a terra, a palavra de Deus permanecerá, isso, ela é atemporal. Ela existia antes de nós, ela continuará existindo depois da nossa existência aqui. E ainda no céu ela terá validade, que ela é a verdade. Por isso, o papel da igreja, e o apóstolo Paulo fala isso em Filipenses, é que nós fomos levantados em defesa do Evangelho. E nós somos os embaixadores de Cristo que levam a sua verdade. Esse é o papel principal da igreja. O papel principal da igreja não é criar um local de entretenimento. O papel principal da igreja não é fazer obras de caridade, suprindo aquilo que deveria ser feito pelo Estado ou por outras pessoas. Não. Ainda que a igreja ajude os necessitados, mas faz isso de maneira secundária. O papel principal da igreja é prega a palavra. Essa é a igreja. E é por meio dessa pregação que vai tendo na igreja uma peneira. Já dizia um pastor puritano do passado, chamado Martin Lloyd Jones, que a principal forma de você combater os falsos crentes é pregando o Evangelho, pregando a Bíblia. As pessoas vão chegar a um ponto que elas não vão suportar mais e vão sair da igreja. Quem congrega aqui há algum tempo sabe que isso é verdade. Chega um momento que a pessoa não suporta mais, porque a verdade machuca. Mas a verdade machuca somente quem está resistindo a ela. Quem não está resistindo a ela, a verdade transforma. Então, por mais que doa, mas é uma dor boa. Mas para quem está resistindo à verdade, a verdade vai doendo. E é como alguém que a ferida nunca fecha. Então, a pessoa vai chegando na igreja e diz: meu Deus, de novo isso? Mas de novo isso? Mas de novo isso? Mas a pergunta não é de novo isso, a pergunta é: isso que está sendo dito é bíblico? Porque se for bíblico, pode e deve ser dito 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 vezes, 5.000 vezes, continua sendo bíblico. E quem se levantar contra essa verdade, o problema não é com quem está pregando, é com quem mandou a pessoa pregar. É a Bíblia que está certa. A gente tem que tomar cuidado. Por isso é a Santa Igreja, que é santificada por meio da palavra. Se você é a igreja de Cristo aqui nessa noite, eu quero acreditar que somos, o Senhor Jesus orou por cada um de nós e disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como é que uma igreja é santificada? Por meio da pregação. E qual é o segundo ponto da evidência do Espírito Santo na igreja? Primeiro, a palavra, o apego, o zelo por essa verdade que nos santifica. Segundo ponto, que aparece aqui na confissão de fé, na mesma linha, na comunhão dos santos. Percebeu? Preste atenção. Na comunhão dos santos. Não é qualquer comunhão. Então, se você está querendo se santificar e tem alguém que não está querendo, pode ter comunhão? Não pode. Existem tantos textos na Bíblia que mostram isso. O mais literal deles, o mais claro deles é o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. E ele diz: vem cá, quando eu escrevi a vocês, é aquele que dizendo-se irmão, não age como cristão, não tenha comunhão com essa tal pessoa. Tem que ficar evidente que você e ele estão andando em direções diferentes, opostas. Então, a comunhão é com os santos. A comunhão é dos santos. Então, por isso, às vezes eu, particularmente, como pastor da congregação, eu fico triste, porque percebo que determinadas pessoas não têm comunhão. Mas aquilo é um sinal que essa pessoa não é da comunhão. Porque por mais que a pessoa tenha deixado de ter comunhão com o grupo,
por conta até de algo, assim, que essa pessoa tenha razão, mas, vem cá, e o perdão? E o amor? É tudo teoria? Então, se a pessoa deixou de ter comunhão com os santos, é porque é uma evidência que essa pessoa não é santa. Ou santa. Porque isso vai tanto para homem quanto para mulher. Somos pessoas imperfeitas e uma das coisas que vamos ter que fazer como igreja é perdoar uns aos outros. Não é fácil. Mas é o que a gente precisa fazer. Então, a ausência da comunhão, ela nunca é justificada. E se é justificada, é pior ainda. A pessoa diz, eu saí, ou eu assim, não estou mais assim firme, porque assim, me magoei com tal pessoa. Não perdoou? Por quê? E assim, se a Bíblia diz que você tem que amar até o inimigo, imagine o irmão que é falho. É falho, mas é seu irmão. Quem aqui tem família? Nossos irmãos de sangue, quando fazem alguma coisa de errado com a gente deixa de falar? Não, a gente até pode ficar de birra, né? Quando a gente não era crente, agora mais não. Mas, depois, é meu irmão. Se alguém mexer com seu irmão, ainda mais na época de escola, você está sem falar com o irmão, mas se alguém mexer. Outra coisa, você fala mal do seu irmão às vezes, mas vai alguém falar. E você pegar. Pessoas dizendo, não, porque não sei quem, é duas caras. Você está falando de quem? Do seu irmão. Porque você mesmo disse que ele é isso. Eu posso dizer, você não. Ele é meu irmão. Você não faz mal do meu irmão, não. E a gente percebe então que até o pessoal do mundo é mais cuidadoso com os seus do que a gente. Quem não fica com vergonha? Que coisa triste alguém chegar e falar mal de um irmão na igreja e dizer, é isso mesmo. E você não sabe da maior. Que comunhão é essa, irmão? Só pode ser a comunhão com o outro lado. Porque são dois, né? Então, cuidado, porque a comunhão, como eu já disse, é com os santos. Então a gente tem comunhão com os santos. Quem dera fôssemos todos santos. A nossa oração é que aqueles que ainda não estão exercendo a santidade possam fazê-la urgentemente. Porque a evidência da nossa salvação, sem sombra de dúvida, é a santificação. A Bíblia diz assim de maneira tão clara, da seguinte forma, sem santificação, ninguém jamais verá o Senhor. E aí? Faz como? Então temos que tomar cuidado. A comunhão é com os santos. Só para que a gente possa passar adiante, já estou ali de olho no horário, vou procurar concluir. Quero fazer uma leitura bem rápida do texto que eu falei a vocês. Como não é possível a gente ter esse tipo de comunhão. E há uma diferença entre um irmão que erra e uma pessoa que está fora da comunhão dos santos. 1 de Coríntios, capítulo, todos vocês sabem, o 5. Versículo 11, só para que a gente possa passar bem rápido, não vou fazer nenhuma exposição pormenorizada, vocês já conhecem. Mas agora vos escrevo que não vos associeis, a ideia de associação é a ideia de comunhão, com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda ou mais. E agora eu quero que vocês abram comigo, se vocês puderem, rapidamente no livro, na carta de 2 de Timóteo, para você entender o que está sendo dito aqui, que às vezes a gente não entende o perigo, né? Acha que às vezes isso é uma implicação e que é falta de amor. Não, não é. Muito pelo contrário, isso é uma demonstração de amor e é um cuidado com as nossas almas e é com a dos irmãos que estão sendo santificados pelo Espírito Santo. Aqui em 2 de Timóteo, deixa eu só abrir aqui, 2 de Timóteo, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 3,
Versículo 1. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A ideia de tempos difíceis aqui é a mesma expressão no grego quando a gente fala de uma grande tempestade. Lá no Evangelho fala aquela tempestade que Jesus está lá no barco. Então essa é a ideia de tempos difíceis, turbulência. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aqui, irmãos, Paulo deixa o mais perigoso para o final. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Percebeu? Foge. Mas eu quero ajudar. Você só pode ajudar se você estiver salvo. Você só pode ajudar se você estiver luz. Se as duas luzes se apagarem, como é que um vai ajudar o outro? Porque é isso que vai acontecer. Então, se você tem um irmão que se esfriou a ponto de se tornar gélido como um cadáver, você não tem capacidade de trazer ele de volta. Só Deus. E aí você vai ter que buscar como aquelas virgens sábias. Eu não posso dividir o meu azeite com você. Porque aí vai perder você e eu. O azeite só dá para mim. Não tem como a gente dividir essa salvação. Eu vou pegar minha salvação e vou dividir com você. Aí entra metade de mim no céu e você entra com a outra metade. Alguém já tentou entrar no ônibus com uma cédula cortada no meio? Então, quanto é uma passagem de ônibus? R$4,90, né? Então, você chega com a cédula de 50 cortada no meio. Por quê? Porque metade de 50 quanto é? R$25. Aí você chega para o cobrador, olha, aqui tem R$25. Aí eles, não, aqui não tem R$25, aqui tem metade de 50. Não, aqui é metade de 50, R$25. Então tem mais do que uma passagem aqui. Deixa eu passar. Ele vai deixar? Por que não? Porque a nota só tem validade se tiver inteira. Aí a gente aprende uma coisa simples dessa, mas quando fala de santidade e salvação, a gente não aprende. Porque a nossa mentalidade é carnal. Então a gente acha, não, salvação é arrojo. É assim, abre o portão, passa todo mundo. Não é não, meu filho. Se passar na catraca de um ônibus é difícil, imagine na porta do céu. Por que você acha que são poucos os que são salvos? Então, foge. Estou falando isso, irmãos, porque para que a gente entenda, possa passar para os pontos finais que a gente já vai concluir. 9, 10, 11. O 10, 11 e 12. Esse é o nono ponto. Que fala da Santa Igreja de Cristo e da comunhão dos santos. Porque a gente tem assistido nos nossos dias, e vocês são testemunhas disso, que o movimento evangélico, né, sobre o pretexto de ganhar pessoas para Cristo, tem alargado as portas. Como é que eu posso alargar uma porta que Deus fez estreita? Posso? Eu posso fazer isso. Mas as pessoas estão fazendo. Então, por exemplo, uma coisa assim, bem elementar, né? As pessoas que são que têm algum tipo de intimidade com pessoas do mesmo gênero, elas entram no céu? Entram? Não. Mas hoje na igreja entra. Na maioria dos movimentos evangélicos já está permitido. Mas como assim? Não, é porque a Bíblia precisa o quê? Se modernizar. Agora falar algo assim que dói mais. Essa questão nem dói, né? A maioria de nós, assim, acho que é unanimidade. Né? Mas, por exemplo, a questão de que Deus não instituiu pastorado feminino. Então,
Não tem pastoras na Bíblia, não tem apóstolas, só tem pastores. Mas a gente vê tanta igreja com líderes mulheres. Pode? Não pode. Ah não, mas é porque aumentou o número, sabe como é? A mulher conquistou os seus direitos. Nada contra. Mas na igreja não pode. E agora? Não, mas ali foi uma interpretação de Paulo, especificamente para aquela região. É mesmo. E agora? Então a gente tem visto isso, as pessoas querendo alargar aquilo que é estreito. Aí a igreja fica cheio ou cheia de ímpios. O movimento evangélico está cheio de ímpios, disfarçados de crentes. É o que mais a gente vê. Se você prestar atenção no movimento evangélico, e aqui no Brasil isso fica tão claro, são ímpios, disfarçados de crente, usando o nome de Jesus da mesma forma que aquela pessoa que acredita em entidades, né, usa os seus falsos deuses. Não, o Senhor Jesus vai me dar muito dinheiro esse ano. Ele nunca disse que ia fazer isso que você disse. O Senhor Jesus vai me livrar de todo o sofrimento. E não é o da Bíblia. O da Bíblia diz que você vai sofrer, porque se identifica você com Ele. E agora? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a gente não pode ter unidade na mentira. A nossa unidade tem que ser na verdade, a comunhão tem que ser santa. Por mais que doa. Eu estou falando isso porque eu sei que é difícil. Eu sou uma pessoa emotiva. E assim, se é uma das coisas que foram muito difíceis para mim durante esses 11 anos, foi lidar com isso. Com a decepção, com a frustração, com o abandono, com a rejeição. Então é difícil. Uma pessoa que está caminhando com você na fé, de repente, não quer mais. E agora? Vai fazer o quê? Vai lá buscar? Mas como assim vai lá buscar? A pessoa saiu por livre vontade. Ela não foi expulsa. Você vai lá buscar. E se ela voltar, ela está proibida de voltar? Tem alguma placa dizendo quem saiu não volte nunca mais? Tem escrito algum ali na porta? Se a pessoa não voltou é porque não quis. Mas a gente fica o quê? Emotivamente vinculado. E toda vez que o nosso coração fala mais alto, a gente só faz bobagem. As nossas emoções, elas não podem nos guiar. Porque se elas nos guiarem, a gente só faz bobagem. Cuidado. Comunhão dos santos. 10º ponto do credo apostólico. No perdão dos pecados. 1 João. Vamos abrir lá em 1 João. Primeira carta de João, capítulo 1. Diz assim, a partir do versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ó, a comunhão dos santos. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós cremos nisso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Quantas pessoas na nossa geração se dizem sem pecado? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas e se a gente quer colocar Ele debaixo do tapete? Todo aquele que confessa e deixa, mas o que encobre as suas transgressões. Então, quando a gente se sente incomodado em relação a pontos da nossa vida que estão errados, que são ditos, a gente está com um problema muito sério. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado,
fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí? Percebeu? Pastor, o que isso tem a ver? Eu sei que eu só estou aqui porque Cristo perdoou os meus pecados. Não, peraí. Agora vamos para Mateus 6. Já que você entendeu a primeira parte, glória a Deus. Vamos agora aqui para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. É a oração que a gente conhece como o Pai Nosso, ou oração dominical. Aqui ainda faz parte da oração, viu? A gente pensa que a oração termina no amém, do versículo 13. Não, ela não termina. Por mais que a gente tenha aprendido que termina. Porque a gente lê assim o versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Acabou. Não acabou. Ainda tem aqui, ó, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E agora? Como é que a gente faz? Não, eu entendo que Deus me perdoou. Peraí. Vamos ver se Deus te perdoou mesmo. Como é que está o seu relacionamento com quem te fez mal? Você já perdoou? Claro que eu perdoei, só não quero. Eu quero que se aparte da minha alma. Não quero nenhum tipo de... Se eu ver na rua, eu peço a Deus que me ajude, porque a vontade que eu tenho... Não, então não pode, então não perdoa. Perdão... Cristo nos perdoou desse jeito? Ele perdoou e continuou com raiva da gente? Não. Então dizer que a gente perdoou alguém e ainda tem ressentimento, mágoa, amargura, não perdoou. E se a gente não perdoou, significa que a gente ainda não foi perdoado. E olha, cuidado para você não fazer confusão. Não é que a gente é perdoado porque perdoa. Não, porque a gente foi perdoado, a gente perdoa. A ordem correta é essa. O perdão de Cristo nos torna perdoadores. Porque a gente entende, eu ofendi a Cristo trilhões de vezes mais, qualquer pessoa poderia me ofender. Se uma pessoa ficasse 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, durante 100 anos, me ofendendo de manhã, de tarde, de noite, de toda qualquer forma, pois é, eu ainda ofendi Cristo muito mais e Ele me perdoou. Então, essa é a matemática. Jesus conta até uma parábola. Diz, ó, tinha uma pessoa que devia um valor que nunca teria condição de pagar. E foi até lá o rei. O rei disse, não, vou perdoar. Então não precisa mais pagar o que você está devendo. Pela lei, aquele rei tinha o direito de mandar prender ele e toda a família dele, até que o valor fosse pago. Ele não tinha como pagar nunca, ia ficar todo mundo preso até morrer. Aí ele vai e sai de lá e encontra uma pessoa que devia um valor ínfimo, se comparado com aquele valor que ele foi perdoado. Ele manda prender aquela pessoa. Chega no ouvido do rei. E o rei manda chamar ele. Vem cá, eu perdoei esse valor que você me devia e você não pôde perdoar esse que me devia, isso aqui. Foi o que o rei fez? Mandou prender ele. E mandou soltar aquele que estava preso pelo valor menor. Então, é preciso que a gente entenda isso. O perdão não é opcional. O perdão, e outra coisa, o perdão, ele não é algo que a gente faz daqui a pouco. Não, o perdão tem que ser no ato da ofensa. Vou dar um exemplo. Quando Estevão estava sendo apedrejado, foi no momento do apedrejamento que ele perdoou os seus ofensores. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não vou perdoar, mas eu perdoo. Não, dá tempo ao tempo. Meu filho, se você der tempo ao tempo, aquela mágoa, ela se transforma em ódio. E aí fica complicado. É como
a bola de neve, que lá no cume da montanha é uma bolinha de neve. Quando chega embaixo da montanha, é uma avalanche destruidora. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado, irmãos. Quando a gente fala, eu creio no perdão dos pecados, é isso. Se eu sou perdoado pelo Senhor Jesus, eu perdoo. Para a gente não existe imperdoável. Para Deus existe. Tem coisas que, se Deus quiser, que Deus não vai perdoar. A gente não sabe o que é, nem quem. Deus sabe. Mas eu e você não temos essa autonomia. Deus perdoa quem quer, nós não. Nós devemos perdoar todo mundo. O cobrador que cobrou 2 vezes. Os políticos corruptos. Já perdoou. O vizinho do som alto, que não deixa você dormir, que às vezes você chega aqui domingo de manhã com a cabeça desse tamanho, já perdoou. Pastor, e eu posso assim pegar uma queixada de jumento e dar assim, né? No amor. Em amor, né? Dar uma queixadada. Depois eu peço perdão a Deus. E cá, irmão, você acha que Deus está brincando com você e comigo? Você acha que se você fizer isso, Deus não sabe? Como você acha que Deus vai tratar a pessoa que trata ele desse jeito? Deus não se deixa escarnecer. Então essa ideia de que, eu vou fazer o mal para pagar o mal que me fizeram, depois eu peço perdão a Deus. Como por exemplo na Igreja Católica, quem sabe por que a quarta-feira de cinzas? Alguém sabe? A quarta-feira de cinzas inicia um período na Igreja Católica Romana, Católica Apostólica Romana, que é o início da Quaresma. São os 40 dias que antecedem, né, que a gente chamaria do domingo de Páscoa. Então, aqueles 40 dias, o católico, a Igreja Católica diz: olha, vocês católicos não prestam para nada. A gente teve até que inventar o purgatório para vocês, porque vocês não vão para o céu e sabem disso. Então a gente teve que inventar o purgatório para vocês sofrerem um pouquinho para ver se vocês vão para o céu. Não existe não, viu? Mentira. Mas eles criaram. Então ele dizia, mas pelo menos nesses 40 dias se comportem. Então você teria 325 dias para fazer o que você quisesse, mas naqueles 40 dias você pelo menos tinha que se fingir de santo. A quaresma é isso. Então a quaresma se iniciava na quarta-feira, que a gente chama, né, de quarta-feira de cinzas. E aí eles disseram, já que a gente vai ter que começar a levar a sério na quarta-feira, terça-feira a gente tem que fazer a festa da carne, carnaval. Mas aí a terça-feira ficou muito pouca. Vamos fazer na segunda também? Mas domingo já é um dia assim que as pessoas não fazem muita coisa. Vamos começar no domingo? Aí ficou domingo, segunda e terça. Mas aqui no nosso estado é só esses 3 dias? Não, meu filho, já começa na quarta, quinta, sexta. E só não começa antes e termina depois, porque senão iria desestruturar a economia. Mas se fosse pela vontade dos chamados foliões, era o ano todo. A festa da carne. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque com Deus não se brinca. Essa ideia de que eu não vou fazer o que Deus está mandando agora, porque sabe como é, isso vai, se eu fizer isso agora, isso vai mudar minha vida completamente. E você acha que cristianismo é o que mesmo? Mudança de vida completa. Se você ainda não é uma nova criatura, já deveria ter se tornado. Tudo se fez novo. Mas isso vai criar muito problema e prejuízo para mim. Então eu faço os cálculos. Você prefere ter prejuízo aqui ou lá? São essas escolhas que a gente faz, que são decorrência da fé. É como Policarpo, quando ele estava diante da autoridade lá romana, que exigiu adoração ao imperador romano, e Policarpo disse que não poderia fazer isso, porque só existe um Deus, que é Cristo.
e que é Pai, Filho e Espírito Santo, e Cristo é o Deus que nós reverenciamos, pois o Pai escolheu ser reverenciado na pessoa do Filho. Então, Policarpo, ele disse: eu não posso fazer isso. Então foram atrás de Policarpo, que era o líder da igreja de Esmirna, e prenderam ele. Quando ele estava na audiência, muita gente, Policarpo tinha 86 anos, muita gente tentou convencer Policarpo, porque ele era uma pessoa que até quem não queria, até os ímpios, disseram: rapaz, essa pessoa só faz ajudar os outros, essa pessoa é uma pessoa, né, que não faz mal a ninguém, então por que matar ele? Então tentaram convencer ele a dizer assim: acende um incenso para César, reconhece que César é Deus também, e aí você permanece pregando a Jesus. Policarpo disse que não ia fazer isso. E quando o governante lá estava furioso, né, com essa postura firme de Policarpo, ele disse: olha, se você não fizer isso, está vendo ali? Já está preparado a fogueira que você vai ser queimado. Está vendo ali a madeira, o tronco? Ali que você vai ser queimado. Ele disse: olha, você me ameaça com essas chamas que vão queimar meu corpo apenas por alguns minutos. Mas Cristo tem para você e para aqueles que não o obedecem chamas que nunca se apagam. Como é que um cristão acredita nisso e faz escolhas anti-evangélicas e antibíblicas todos os dias? Me responda. É por isso que você percebe hoje no movimento evangélico uma tentativa de tirar o inferno da pregação. Vamos pregar sobre coisas boas. Vamos pegar assim um pouco e bota as pessoas para cima. Não vem para a igreja que eu ouvi no inferno. Não, minha vida é um inferno, meu filho. Nem o maior sofrimento aqui na terra é comparado com um segundo no inferno. Se você passar 100 anos sofrendo aqui na terra, os piores sofrimentos não se compara com um segundo no inferno. Então, é preciso que, como cristãos, a gente desperte. O perdão é uma marca, no sentido de que somos perdoados. Já concluindo agora, eu creio na ressurreição do corpo. Eu até falei sobre isso. Vamos abrir rapidamente Filipenses 3. Esse já é o penúltimo ponto, e a gente já está concluindo. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 10, diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o que Paulo coloca: eu nunca serei merecedor da ressurreição dos mortos, no sentido da salvação. Mas se tem algo que testifica da minha salvação em Cristo, é os meus sofrimentos por Cristo. Por isso, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Os sofrimentos de Cristo são evidências. Os sofrimentos de Cristo nas nossas vidas são evidências que nós somos salvos. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque, e eu falei isso recentemente, só quero repetir, porque às vezes a gente diz que acredita na ressurreição do corpo, mas a gente não acredita. E eu já mencionei, vou mencionar hoje, só para que a gente possa entender e reafirmar esse ponto. Quando você pensa no céu, o que é que você pensa no céu? Como se fosse um monte de nuvem, gente vestida de branco, tocando harpa, cantando o tempo todo. Não, irmãos, quando Jesus disse, por exemplo, que ia na nossa frente, ele disse que ia preparar o quê? Morada. Quando fala de
do lugar que a gente vai morar, diz que é uma cidade. Uma cidade, irmão, não é todo mundo de branco tocando harpinha. Uma cidade tem vida. Tem. O que a gente vai fazer lá, eu não sei, mas vai fazer muita coisa. E se a gente, nesse mundo imperfeito, tem momentos de alegria, imagina o céu. E se a gente, nesse mundo imperfeito, faz coisas que são proveitosas, imagine no céu. Então, tem gente que fica achando, não, porque lá no céu, sabe como é? Deus até me perdoe. Mas às vezes eu não fico querendo ir para o céu assim, porque é por isso que às vezes uma pessoa diz assim, alguém chega e diz, vejo Deus levando. Ele vem nessa noite, pegar na sua mão e te levar para o céu. Aleluia! Você não sofrerá doença, mas ainda dormindo, Ele te levará para a glória. Ô pastor, não faz isso comigo não. Gosto tanto de você. Isso que é profetizando minha morte. Pastor, não faz isso com ninguém não. Meu filho, você vai para o céu. Deus me mostrou. Vai para o céu. Ô pastor, mas agora? Estou aí no consórcio. Umas coisas aí. Eu tenho minha netinha, eu vou crescendo. Agora que eu pintei a casa, pastor, eu reboquei. Porque a gente tem a ideia de que assim, essas coisas assim que a gente faz aqui na terra e se alegra, é só aqui na terra. Não, no céu é muito melhor. Porque a gente faz essas coisas porque Deus nos deu o atributo que Ele tem, que é o atributo não de criar no sentido de criar do nada, mas de fazer coisas a partir de algo que a gente chama de inteligência. Então, por mais que você ache que o seu cachorro, o gato, o papagaio fala com você, ele não fala. Os animais não são seres racionais. Tem gente que diz, não, mas a criatura mais inteligente do planeta é a baleia orca. É mesmo, porque não está dominando o mundo. Os golfinhos têm um cérebro muito maior do que os seres humanos e têm poderes. Não é mesmo? Você conversou com o golfinho ultimamente? Então, o ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, na queda, a gente perdeu a comunhão com Deus, mas ficamos com determinados atributos. Inteligência, por exemplo. Criar coisas de outras coisas. Não do nada, como Deus, mais uma vez. E a gente só faz isso também a partir de algo que Ele nos deu, que é a inteligência. Capacidade de nos comunicar uns com os outros. Então, alguém já viu um cachorro ensinando para outro? Não, pastor, mas a mãezinha égua ensina para o filhotinho, para o potrinho. Não ensina, filho. Aquilo dali é instinto. Instinto é diferente de razão. Então, nós temos isso. Imagine no céu. Porque tem um grupo dos evangélicos que diz que quando a gente morrer, a gente vai se lembrar mais de nada. Agora, você imagina, você está lá no céu, aí você encontra o irmão Mateus. Mas eu acho que eu conheço você de algum lugar. Essa fisionomia não me é estranha, mas é quando a gente passou por esse lado, a gente se esqueceu de tudo, né? Como é o nome meu? Não, irmão, a Bíblia diz que aqui a gente conhece em parte, lá nós conheceremos totalmente, e não menos. Aí vem um grupo e ensina dessa forma, a pessoa diz, não, mas eu acho que é assim. Por que você acha que é assim se a Bíblia diz o contrário? O problema não é a divergência de um grupo e do outro, não, o problema é o que está na Bíblia. Então, se o que o grupo está dizendo não está na Bíblia, a gente não pode concordar. Por isso a gente tem que tomar cuidado. O céu é muito legal. O céu é maravilhoso. E Paulo deu uma olhada e disse, meu Deus, como eu quero ir logo. Mas é a tua vontade que eu fique aqui fazendo tua obra. Também é bom ser instrumento de Deus aqui na terra. Mas o céu é incomparavelmente melhor. Aí cresce esse daí. Porque o diabo tem encontrado tanto espaço para disseminar suas teses malignas
dentro da igreja? Porque as pessoas não desejam ir para o céu. Porque as pessoas não conhecem o céu. O próprio Senhor Jesus revelou. Por que as pessoas trocam, como eu disse, os tesouros do céu pelos tesouros da terra? Porque não entendem o que é tesouro do céu. Tesouro do céu. Foi que Paulo falou a Timóteo. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele... Onde é que está o depósito de Paulo? No céu. Aquele lugar que ele viu há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, o Deus o sabe. Então, você e eu precisamos de uma visão clara do céu, da ressurreição do corpo. É isso que o credo apontava. Não é fantasminha andando, não, a gente não é espírita. Não, é uma cidade, um local onde nós iremos habitar e vamos fazer muitas coisas. E diferente daqui, que tem a maioria das coisas são ruins, só tem coisa boa aqui que foi feita para a glória de Cristo. É para isso que a gente tem lá o livro de Eclesiastes na Bíblia. Para mostrar que tudo sem Cristo é nada. É isso que o autor de Eclesiastes está afirmando. Tudo é vaidade. Nada tem proveito algum. Junte dinheiro, coma, vai morrer no inferno todo mundo. Vai vir Cristo. Não, agora com Cristo as coisas não são em vão. Porque até um copo de água fria, se for dado em nome de Cristo, tem recompensa. Então, você precisa dessa visão diária do lugar que te espera. Aí Satanás não tem mais como te seduzir. Ele vai te apresentar o quê? O que você acha que é uma criança? Troca às vezes. Você chega para uma criança e diz: você prefere uma Ferrari ou uma caixa de chocolate? A criança não sabe o que é uma Ferrari. Quem sabe é você, que é um carro caríssimo de mais de R$1 milhão. A criança diz: uma caixa de chocolate. É claro, ó, querendo me pegar. Aí quando você descobre o que é uma Ferrari, você prefere uma Ferrari ou uma caixa de chocolate? É sério que você está me fazendo essa pergunta? É para responder? Então, por quê? Porque você entende o valor das coisas. Então, quando você entende o valor, a maravilha do céu, tudo que o mundo te oferece, Paulo dizia que era cocô de cavalo, esteira. Porque a comparação de Paulo é essa. Ele viu. Se você não sabe o que te espera. Eu vi. Por isso a melhor coisa do mundo é esterco. Se comparado com o que aguarda a gente lá. Percebe, irmãos? Porque quando você tem essa visão, perdoar é menos difícil. Perceba, eu não disse que é mais fácil. É menos difícil. Por quê? Porque é o céu. Claro que eu vou perdoar. Vou perder minha comunhão com o Senhor. Por algo que eu fiz com Deus o tempo todo, e só porque uma pessoa fez comigo eu vou perder a comunhão? Não, já está perdoado. Mas a pessoa fez isso, é a mesma coisa 50 mil vezes. 50 mil vezes perdoado. Sangue de barata. Não, é sangue de Cristo mesmo que faz a gente ser assim. O de barata não faz não. Finalmente, o último ponto do credo apostólico. Na vida eterna. Por que isso é importante, irmãos? Porque a maneira como nós medimos o tempo é muito carnal. Por exemplo, eu já devia ter parado de pregar pelo horário, mas já estou no último ponto. Ó, é uma coisa. Então, a gente tem uma ideia assim, né, do tempo. Então, vamos imaginar que você esteja passando por uma dificuldade há 6 meses, a mesma dificuldade. Para você é como se fosse o quê? Uma eternidade. Pastor, você não sabe, é uma eternidade que eu estou passando por esse problema. Aí você vai pensar, quanto tempo? 6 meses? 6 meses é eternidade? Ó, pastor, você não sabe. Eu já estou nessa luta em 1 ano. É mesmo?
Aí Paulo disse: a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória. Percebeu a comparação? Eterno, momentâneo. Então, ainda que a gente sofra 100 anos aqui, é só um momento. Ô, irmãos, e é uma coisa que até um mítico é capaz de enxergar de determinada forma, não da forma correta, mas assim, o ímpio é capaz de dizer: meu Deus, né? Ele nem acredita em Deus, mas diz: meu Deus, ontem eu tinha 5 anos, agora eu tenho 50. Como passa rápido? Pois é, se você percebe que a vida passa tão rápido, por que não está se preparando para o que vem depois? Que vai durar a eternidade, seja no céu ou no inferno. Percebe como isso é contraditório? Como há uma contradição nisso? Como a gente se preocupa com os poucos anos que a gente vai passar aqui na terra, muito mais com os anos que a gente vai viver depois daqui. A Bíblia fala o tempo todo. Por isso que quando Paulo diz: busca as coisas do alto, não é que Paulo vivia sem saber que tem que comer, dormir, fazer as coisas que como seres humanos fazemos. Não, mas a ideia é: a prioridade é o que tem mais importância, é a minha eternidade. Então, se eu tiver que fazer escolhas, aquilo que me leva para a eternidade do céu vai ser sempre a minha escolha. Então, eu creio na vida eterna. Você crê? Jesus ensina assim da seguinte forma. João 6,46, é o último ponto, já vou concluir. Não tem outro ponto depois desse não. João 6,46. João 6,46 diz assim: não que alguém... João 6,46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Versículo 47. Em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Você vai perceber de uma maneira tão clara como está escrito aqui, que a vida eterna já começou. A vida eterna não vai começar quando a gente fechar os olhos e acordar no céu. Não, vai ser uma continuação. Vai ser o outro capítulo da nossa existência. Deixa eu estruturar. Isso não é filosofia não, irmãos. É só para você entender o que a Bíblia ensina. Nós não existíamos. Por que isso é tão importante? Porque existem doutrinas que são muito parecidas com uma doutrina que é famosa no Brasil e em outros lugares, chamada Espiritismo, e tem várias outras religiões que têm visões espíritas por detrás, como o budismo, que fala de reencarnação. Então diz assim: olha para uma criança que tem às vezes um comportamento assim correto e diz: né, ela é assim porque ela é reencarnação de fulano no passado. Isso não existe. A gente não existia antes de ser colocado na barriga de mamãe. A gente não existia. Deus nos criou do nada, porque é assim que Deus cria. Deus não é como eu e você, que precisa de algo para criar outra coisa. Então, essa cadeira, ela não foi criada. Foram usados materiais que já existiam para que tivesse o formato dessa cadeira. Deus não, Ele cria do nada. Eu e você, a gente não existia. A gente só existia na mente de Deus. Em um determinado momento a gente passou a existir. O Deus que criou todas as coisas nos criou. E aí a gente vai continuar existindo, seja no céu, seja no inferno. É por isso que Jesus fala dessa forma, para que a gente entenda: a vida eterna não começa lá, ela já começou aqui. Por isso que a maneira como eu caminho aqui está dizendo se eu estou indo para a vida eterna ou para a condenação eterna. Porque já começou aqui.
No momento que a gente crê em Cristo, você tem a vida eterna. E aí, como é que a gente entra no céu? Fechou o olho e falou para o céu. Eu recebi a vida eterna lá? Não, aqui, eu recebi aqui. Porque eu tenho a vida eterna, eu entro no céu. As portas de lá estão abertas. E aí eu fecho o olho, abro lá. Num piscar de olhos. Um abrir e fechar de olhos. Já tenho a vida eterna. Então é isso que o crente tem. Por isso, essa confissão de fé é tão importante. Porque a gente entenda essa realidade. Por que a teologia da prosperidade, por exemplo, tem enganado a tantas pessoas? Porque elas não acreditam na vida eterna dessa forma. A vida eterna já começou. Mas o céu não é aqui. O céu é no céu. É o que a gente já falou. A ressurreição do corpo é agora? Não, é lá. Mas a vida eterna, a evidência de que nós iremos passar a eternidade em comunhão com o Filho, com o Pai, com o Espírito Santo, começa aqui. Por meio da nossa inserção na igreja, da comunhão dos santos, da fé que professamos não somente em palavras, mas a confirmamos por meio das nossas ações. E é isso que o inimigo ataca. Percebe, irmãos, o inimigo não tem problema em te dar dinheiro ou tirar dinheiro. O que o inimigo quer é que você se afaste de Deus. Se você vai se afastar de Deus perdendo dinheiro, ele pode fazer isso. Foi o que ele disse, por exemplo, de Jó. Tira tudo dele e ele vai te negar. Mas já com Davi e com seu filho Salomão foi diferente. Quando Davi vivia em humildade, obedeceu. Quando Davi foi colocado como rei, adulterou. Salomão, quando vivia em humildade, obedeceu. Quando Salomão cresceu e teve muito dinheiro, se afastou de Deus. Então, o inimigo não tem compromisso com a teologia X ou Y, com a heresia X ou Y. Não. O que o inimigo quer é que você deixe de acreditar na verdade. Não importa a mentira que você vai crer. Ele não tem compromisso com uma mentira específica. Ele quer que você abandone a verdade. Por isso que veio o credo apostólico nos primórdios da igreja, para que irmãos como você e eu, quando fôssemos atacados por heresias, seja por pessoas próximas ou por falsos mestres que chegam e a gente não sabe identificar se são falsos mestres ou não, é pela palavra, pelos fundamentos da fé. Então é preciso que a gente entenda isso. O obreiro aprovado é aquele que manuseia bem a palavra de Deus. Então, irmãos, se a palavra de Deus estiver contra você, se renda. Não adianta ficar brigando contra ela. Não adianta ficar dizendo, mas eu não concordo, mas eu não vejo assim. Não importa. É o que a Bíblia ensina. Por exemplo, a gente tem autoridades que são corruptas. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz para a gente se posicionar de alguma forma contra elas? Não. Quem vai fazer isso? É Deus, naquele dia. Então é preciso que, como cristãos, a gente entenda que a verdade é a verdade. Então eu não posso chegar e dizer, não, eu creio na verdade, mas quando Paulo ensina, quando Pedro diz que mesmo que é uma autoridade, Paulo e Pedro nesse sentido escreveram da mesma forma, eles dizem que mesmo a autoridade não sendo correta, eu tenho que me submeter porque é Deus que está acima de todos. Mas eu não concordo com isso. Nesse sentido eu concordo mais com o filósofo político tal do século passado, que diz que quando um governante ímpio assume o direito, a força do povo tem direito de tirar ele, e vem um monte de ciência política, e o crente vai lá e abraça aquilo, como se aquilo fosse bíblico.
E não é. Ciência política é uma coisa, a Bíblia é outra. Então é preciso que a gente entenda, é a Bíblia que rege a nossa vida. E o credo apostólico, ele vem dessa forma, organizando a nossa maneira de pensar, como os irmãos passados. Os irmãos passados tinham muito menos que nós nesse sentido. Eles não tinham a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e pede que Timóteo vá visitar ele porque Demas o abandonou, ele diz: olha, você quando passar em Troade, traz a minha capa, traz os pergaminhos. Era a Bíblia ali, trechos do Antigo Testamento, traz eles. Eu quero estar com eles nos meus últimos dias. Ô irmão, quando você lê esse texto, eu não sei você, mas eu fico constrangido. Alguém tem dúvida de que Paulo foi o missionário mais sucedido da igreja? Isso é claro, né? Como foi que ele terminou a vida dele? Sem uma capa para se cobrir no frio. Sem uma Bíblia que ele pudesse ler. Ele pede para Timóteo trazer. Pessoas próximas o abandonaram. Uma pessoa que ele achava que era um irmão em Cristo, um amigo, o traiu. Paulo abandonou a Cristo? Não. A gente vai abandonar? Por muito menos? Claro que não. Então que a gente entenda isso. A jornada aponta para o céu. O mundo, a gente vai encontrar dificuldades em tudo, mas principalmente dentro de nós. A parte mais difícil para o cristão é o domínio próprio. E quando eu falo domínio próprio, não estou falando de você conseguir se dominar diante de um prato de comida, porque isso é uma bobagem, comparado com o que significa domínio próprio. Sabe? É quando você vê determinadas oportunidades que ninguém rejeitaria, mas você rejeita. Por quê? Porque você é crente. E não foi para isso que Deus te chamou. Então, é preciso que a gente entenda qual é o nosso papel aqui na terra. A gente não pode ficar parecendo que é crente e vivendo o tempo todo de um lado para o outro. Mas que Deus é esse de confusão? Ele te chamou ou não? Ele te colocou aqui ou ali? Qual é o seu papel no corpo de Cristo? Então, é preciso que a gente reflita sobre esses pontos fundamentais. Porque se a gente não está no corpo de Cristo, a gente não é dele. Vamos orar. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a enxergar o que precisamos. A começar de mim, Senhor. Não posso jamais liderar essa congregação local sem o teu auxílio, sem a tua força. O Senhor sabe quantas vezes eu já pensei em parar. E foi o Senhor, todas as vezes, que me ajudado a perseverar. Eu oro, Senhor, que, da mesma forma como o Senhor tem me visitado, visite também cada irmão, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E nos ajudando a andar pelo caminho que o mundo não conhece e nem pode conhecer. Pois só nos foi dado a conhecer pela tua graça que nos alcançou e salvou. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a ser o que o Senhor disse que seríamos, luz. Ajuda-nos, Senhor, a sermos o que devemos ser, filhos de Deus. Se de alguma forma, Senhor, temos sido seduzidos pelas seduções do mundo, ó Senhor, livrai-nos. Ajuda-nos a ver o perigo
de dizer que somos de Cristo e nos sentar na mesa dos demônios. Senhor Jesus, dai-nos olhos espirituais para que possamos fazer escolhas retas. E ajuda-nos a compreender que renunciar, carregar a nossa cruz e seguir aos seus passos não é, nunca foi, nunca será uma maldição, mas é a maior de todas as dádivas que nos identifica como Deus Salvador. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se e tenham comunhão uns com os outros, em nome de Jesus.